Começando o Talk Show. E olha só, você que está assistindo o Talk Show, quer contribuir para o programa, para que o programa dure muito tempo. Às vezes a gente quer trazer um convidado aí do exterior, aí também é muito pesado, não dá não. Mas trazer um cara de outro estado, precisando de sua ajuda. Entra no apoia-se/Talk Show. Tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode apoiar a partir de R$2 ser um patrocinador. Aparece o nome aqui seu, você entra por vídeo, ok? Entra lá que você vai entender. E você que tem a Rádio Mix na sua cidade, pode acompanhar o Talk Show na Rádio Mix, ok? E para quem não tem Rádio Mix na cidade, vai acompanhar em breve aqui no canal da gente aqui. Ativa o sininho, você vai receber a notificação. E a notícia de hoje, um policial peladão prendeu um fugitivo da polícia. Ele estava na sauna, o peladão estava lá também. E ele disse que o cara não resistiu à prisão, não. Aí, perguntado ao policial, e ele estava armado? Ele falou, eu não sei porque eu não sou manjarrola. Começou o Talk Show aí! Olha só, estou com o meu convidado aqui, esse cara que é jornalista, é galã, é bonitão. Eu poderia dizer, fazer um trocadilho com o nome dele, é um colírio para os seus olhos. Estou aqui, Felipe Moura Brasil, uma salva de tiros! Salve, salve. É um prazer ter você aqui no meu programa. Prazer é meu, presidente. Eu já entrevistei o senhor várias vezes, mas verdade. Nunca fui entrevistado pelo senhor. Verdade. Então eu agradeço aí o Chegou convite, a hora. ter encontrado um espaço na sua agenda para mim entrevistar. Na verdade, é a sua agenda aí que está um pouco conturbada. É verdade. Você é um cara tarefado aí. Depois que eu virei diretor de jornalismo da Jovem Pan, a agenda ficou mais cheia ainda, né? Desde a época do blog do PIN até hoje, você imaginava que você ia chegar aí, pô, diretor de jornalismo, pô? Olha, eu não pensava em ser diretor de jornalismo, eu pensava em crescer na carreira jornalística como colunista que eu era, eu venho da escrita, a minha formação em termos de interesse nos estudos feitos pessoalmente, né, sozinho, na biblioteca, em casa, sempre foi pelo texto, pela literatura de um modo geral, e aí esse interesse pela literatura e pelas artes, o cinema, pela música, eu sou carioca, do samba, frequentava muito. É mesmo? Você ia na Lapa lá? Ia bastante, na Lapa também, mas em outras casas de show pelo Rio de Janeiro. E eu era daqueles caras que destacavam o livrinho da capa do CD, que hoje não tem mais, né? O pessoal pega um iPod, bota milhares de músicas e tal, mas a gente destacava aquele livrinho e ficava olhando as letras, né? E eu faço isso desde moleque, decorava aquilo tudo, aí isso fez eu passar para poesia e tal, sempre um interesse muito grande pela palavra escrita. E aí comecei a escrever também e acabei indo parar na política depois, né? Porque quando a gente vai amadurecendo intelectualmente e até pessoalmente, a gente acaba tendo que resvalar nesses assuntos de interesse nacional. Mas o blog do PIN, você começou já com política, não? O blog do PIN já tinha uma pegada mais política, porque antes dele a gente tinha um site chamado tribuneiros.com, eu com o Carlos Andreasa, que hoje é comentarista da Jovem Pan também. A gente criou na época de faculdade, a gente fez comunicação na PUC. Eu fiz 2 anos de engenharia antes, na própria PUC. Eu passei para o FRJ também na época, engenharia de produção, mas estava em greve. Acabei preferindo ficar na PUC mesmo, porque pelo menos tinha aula. Então, nesse site com o Carlos Andreas, que a gente criou na época de faculdade, eu estava indo fazer um intercâmbio em Madrid, na Espanha, acabei escrevendo 6 meses de crônica de lá. Ele ainda não tinha um viés político, eram mais crônicas de comportamento, falava da minha geração, da experiência também de um brasileiro morando no exterior, muito inspirado naquela época pelo João Ubaldo Ribeiro, que tem um livro Um Brasileiro em Berlim. Aí eu estava contando a minha experiência como um brasileiro em Madrid, depois eu voltei, fui passar o carnaval em Salvador, em 2004, e aí escrevi uma crônica chamada Um Sóbrio em Salvador, porque eu não bebo nada. É mesmo? Eu não bebo, só abstêmio. É só na pipoca lá, chicleteiro lá. Exatamente, você imagina carnaval lá na pipoca, no meio do bloco, nos camarotes, sóbrio. Pois é, observei tudo e aí descrevi toda aquela doideira de um modo muito realista, assim, então tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. Pessoal mijando na rua, um no outro. Exatamente. Golden Shower. Quase isso. Eu não vi exatamente o Golden Shower, mas o resto a gente vê, né? E aí, durante 1 ano praticamente, eu recebi e-mails de todo o Brasil de micareteiros. Era muito engraçado, o pessoal falava, você descreveu muito bem, Carnaval de Salvador é isso, ano que vem tô lá de novo, uhul. E tinha o pessoal que falava assim, não, você descreveu realmente como é, eu tenho que nojo que eu tenho daqui, nunca mais
vez eu vou naquele lugar. E era uma época que ainda estava surgindo a rede social, então viralizou por e-mail, né? Foi o meu primeiro texto viral mesmo. E, então, assim, eu saí dessas crônicas mais de comportamento e mais de cultura. Eu fui crítico literário do Jornal do Brasil, escrevia resenha e tal. Mas como eu acabei arrastado pela situação do Brasil, pela turbulência política do Brasil para escrever sobre política. E aí, quando comecei, não parei mais. Foi no blog do PIN. Hoje você vê que dá audiência falar sobre política. Falar de política. Pois é, já tem alguns anos isso. Dali foi pro Mídia Sem Máscara. Exatamente. Foi com o professor Olavo. O Olavo de Carvalho, ele é um dos criadores do site Mídia Sem Máscara, não era ele que editava, era o Edson Camargo, não, ninguém me convidou, na verdade eu já escrevia para a internet e aí eu mandei pro Mídia Sem Máscara os meus artigos. Você convidou? Eu me convidei e falei, olha, eu escrevo esses artigos aqui, o meu leque era amplo, eu escrevia sobre cultura e comportamento também, mas tinha alguns artigos em que eu refutava certas narrativas que a imprensa endossava, né, fazia circular também. E como o site era Mídia Sem Máscara, ele tinha esse viés, eu falei, olha, esses artigos que eu escrevo a respeito disso, essas narrativas falseadas que acabam circulando, eles podem interessar a vocês. E aí eu mandei um que tinha sido de 3 dias antes, sei lá, então não interessava mais, mas no seguinte ele já publicou em destaque e tal, eu achei ótimo, porque era mais um portal em que os meus artigos estavam aparecendo e o meu blog do PIN também foi crescendo muito de audiência e eu publicava alguns artigos lá no outro site. E daí para Veja, como foi? Daí para Veja foi... Você se convidou também? Mandou falar? Vem aí, pô! Para Veja não me convidei, não. Foi o tempo, né? Foram 10 anos em que eu escrevi para a internet sem receber nenhum centavo. Aí tem aquela história, né? Fez sucesso da noite pro dia e tal. O cara do nada tá na Veja lá. Do nada tá na Veja. O cara tá 10 anos escrevendo artigo pra internet sempre, e equilibrando os pratinhos. Quer dizer, eu me formei em jornalismo, fiz uma pós em publicidade também, e eu procurei trabalhar em jobs curtos que me permitissem estudar e escrever também. Então eu fazia jobs de redação publicitária, alguns trabalhos no mercado jornalístico, até cinematográfico e tal, sem me encontrar muito e pensando assim, bom, se eu me dedico à leitura, à escrita, não estou ganhando dinheiro. Aí eu ia lá para o mercado, fazia uns jobs e tal, aí quando eu acabava muito encarregado, muito sobrecarregado nessa área, eu falava, caramba, não estou lendo e escrevendo e publicando como eu gostaria para chegar onde eu realmente quero, que é a minha vocação, que é a minha ambição. Então você fica durante anos equilibrando esses pratos entre o seu desejo real, a sua ambição profissional, a sua vocação e o seu sustento, para finalmente você conseguir juntar as duas coisas. Eu consegui quando veio o convite da Veja, que eu não sei se estava procurando exatamente um colunista mais jovem, mas estava procurando um colunista, e a editora na época, a Thaís Oyama, ela entrou no meu blog, ela estava procurando e as pessoas começaram a indicar, vê o Felipe escreve na internet e tal, e ela entrou, leu, né, que é uma coisa rara, já. Alguém de veículo de comunicação entrar e realmente estudar aquilo, e ela gostou do estilo, gostou da amplitude dos assuntos e me chamou para trabalhar na Veja. Nesse momento, foi um pouco depois do lançamento do Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, um livro da obra do Olavo de Carvalho, da parte de crítica cultural. Sim. Ele tem uma obra mais filosófica, uma obra sobre história da filosofia, e tem os artigos dele de décadas de jornalismo que eu reuni de uma maneira bastante didática, educativa, para as pessoas leigas entenderem muito bacana, daquele assunto na ordem. É uma obra que era fundamental naquele momento, porque ele, anos atrás, fez diagnósticos corretos sobre a realidade cultural e política brasileira, antecipou vários fatos que realmente aconteceram e estava falando para um público na internet e sendo publicado por editoras que não tinham a capacidade de distribuição da Record, né, que passou a ser dirigida pelo Carlos Andreasa, que fazia o site comigo. E aí a gente já tinha começado uma parceria de revisão, tradução, e aí eu levei para o Andreasa, para a Record, um projeto meu de organização dos artigos do Olavo de Carvalho. Mas você já conhecia o professor Então as coisas foram acontecendo quase que ao mesmo tempo. Você já conhecia o Olavo quando você foi reunir isso aí, ou foi um projeto que você teve, falou, vou organizar, e aí eu vou falar, ô professor, vamos fazer isso aqui, lançar, ou você já conhecia ele e tinha dado essa ideia para ele? Então, eu conhecia a obra dele, o trabalho dele, mas eu nunca, até hoje, inclusive, conheci o Olavo de Carvalho pessoalmente, porque ele mora na Virgínia, nos Estados Unidos, e eu nunca tive um contato pessoal direto com ele.
eu lia os artigos dele, assim como lia vários outros colunistas, como o próprio Diogo Mainardi, com quem eu trabalhei no Antagonista, é um dos donos, junto com o Mário Sabino, e vários outros. Então eu nunca tive esse contato direto com o Olavo, mas eu estudava a obra dele e eu tinha muito desejo de passar para os amigos certos artigos que eu considerava fundamentais, numa determinada ordem, e a partir dali eu fui construindo um livro. E quando tive essa oportunidade de apresentar para a Record, o Andreasa aceitou na hora, eu dei o título, né, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, ele gostou muito, e foi um trabalho que deu uma repercussão imediata absolutamente fenomenal no mercado editorial. Surpreendeu a própria editora, que fez uma tiragem inicialmente baixa, depois foi aumentando e se tornou um best-seller com mais de 300 mil exemplares vendidos. Obviamente, em termos de... eu não tenho nenhuma sujeição ao pensamento do Olavo, eu organizei a obra dele e hoje as análises da situação atual e tal, eu tenho as minhas, ele tem as dele, como vários outros colunistas tem essas diferenças, inclusive no tom e no estilo, mas aquela obra era fundamental. O Olavo, como crítico cultural, eu tinha muita admiração pela obra dele, por todo o trabalho que ele tinha feito, e aquele livro foi muito importante para a mudança cultural no país, que resultou depois num efeito político. Obviamente teve vários fatores que se reuniram nessa grande confluência que acabou ocasionando a eleição do Jair Bolsonaro. Obviamente, as pessoas críticas da esquerda, obviamente, têm uma série de críticas ao Jair Bolsonaro, aos filhos, ao próprio Olavo de Carvalho que ele tá e tal, mas ajudando? O desgaste do PT acabou fazendo com que essa força fosse a opção naquele momento para as pessoas que estavam saturadas. Você acha que ele está mais ajudando ou atrapalhando aí o meu governo, aí, o Olavo? Olha, eu não costumo comentar a análise de outros comentaristas, de outros escritores. Eu faço as minhas e o público decide em quem eles acreditam. Então, assim, o que me interessa em relação ao que se diz na internet ou a que outros comentaristas dizem é o que o governo faz em relação a isso. E você percebe que no governo do Jair Bolsonaro tem o filho dele, o Carlos Bolsonaro, e toda uma ala que... o filho do senhor, né? É verdade. Eu fico aqui falando na terceira pessoa. Ô Carlinhos, pode falar. Pois é. Menino bom aí. Que é uma ala que se voltou contra vários militares do governo. E os militares acabaram reagindo a essa ala, inclusive ao Olavo de Carvalho, em determinado momento. E isso no momento em que o governo precisa aprovar a reforma da Previdência e tem vários inimigos externos que aproveitam qualquer crise e qualquer imprecisão ou qualquer atitude até certa, mas que comunicada da maneira errada, dá margem à exploração política, para fazer essa exploração e tentar renascer dessa confusão. E eu fico aí nesse fogo cruzado, rapaz. Do lado tá aí os militares, meu filho, o Olavo ali, eu fico meio perdido, pô. Então assim, o Jair Bolsonaro precisa ver como é que ele vai administrar esses aliados que ficam brigando entre si. Ele fala, o pessoal tem a liberdade de imprensa e tal. O maior problema que causou ruído é o fato de o Carlos Bolsonaro, filho do senhor presidente, ter parte da administração das redes sociais do senhor. Inclusive, eu preciso falar com ele aqui que ele trocou a senha de novo. Ele trocou a senha de novo. Ô, Carlinhos, vamos ver isso aí, velho. Passa o papai aqui, manda inbox. E aí acaba sendo publicada na rede social do presidente da República críticas a aliados dele que fazem parte do governo. E aí você cria realmente uma confusão que é grave e gera um desgaste para o governo. Você falou aí da reforma aí, então você acha que o pessoal vai aprovar ou não? Você acha que passa? Eu acho que a tendência é passar, porque o cenário de não reforma é prejudicial ao país, é prejudicial a todo mundo, acho que inclusive aos próprios parlamentares. Mas existem várias forças políticas ali que têm os seus interesses próprios e eleitorais, inclusive, né? Que acabou sendo expressado pelo Paulinho. Você viu o Paulinho, que arrombado? Do Solidariedade. Que porra é essa? Pois mas às vezes eu agradecia ele no nosso programa, Os Pingos nos Is, segunda a sexta, às 18 horas, né? Eu aproveito para fazer o merchandising. Tem que fazer o merchan aí. O senhor já deu entrevista lá pro programa, vários ministros também. Mas eu agradecia ao Paulinho da Força, porque eu estava lá um tempão, há meses, sei lá, falando que havia vários parlamentares que queriam desidratar
o texto da reforma da Previdência justamente para não deixar o governo Bolsonaro forte o suficiente, capaz de se reeleger. Aí vai o Paulinho da Força e fala exatamente isso. Eu falo, obrigado por comprovar a minha tese. E agradeço também a população para saber, para não votar nessa picareta que não quer saber dos interesses da população. Exatamente. É interesse próprio, pô. Agora, tem alguns pontos sensíveis ali, o BPC, Aposentadoria de Trabalhador Rural, de professor, que é preciso haver articulação política no sentido positivo do termo, que é o diálogo do Poder Executivo com o Parlamento, para ter persuasão, para ter convencimento da necessidade de avançar a reforma e esclarecimento sobre esses pontos sensíveis. Esses provavelmente vão cair, e o governo previu uma economia aos cofres públicos de mais de R$1 trilhão, quer dizer, deixou ali uma gordura para ser queimada, só que eles querem queimar a carne para além da gordura. Então fica essa previsão aí de um mínimo de 400 bilhões, se fala agora em 800 bilhões, pode sair alguma coisa aí no meio, ninguém sabe ao certo qual vai ser o resultado final. Você falou de articulação, nesse tocante aí. Como fazer a articulação sem tocar naquela velha política? O que é a articulação que a gente faz hoje em dia? Pois é, a articulação, inicialmente, ela tem de ser o diálogo construtivo, o diálogo que você tenta construir o consenso, tenta construir a maioria e persuadir os parlamentares de que aquela sua proposta realmente é boa para o país e eventualmente vai ser bom até para ele votar aquilo, para ele conquistar um eleitorado. Então tudo começa no diálogo. O Jair Bolsonaro teve uma postura bastante categórica durante a campanha de que não se renderia ao toma lá da cá, só que houve muitas trapalhadas no começo do governo, por parte do partido PSL. Muita gente ali foi eleita na aba do Bolsonaro, era um pessoal que fazia muito ativismo na internet, ativismo em rede social. Então essa transição do ativismo para a ocupação de um cargo público não foi muito bem feita por várias pessoas, que ou estavam deslumbradas com o poder, ou não sabiam da diferença mesmo da atuação como comentarista de Twitter, de Facebook. Ator pornô. E de um parlamentar, que você precisa construir pontes para que justamente tenha uma maioria e faça avançar as medidas do seu governo. Ator pornô. E o ator pornô? O Alexandre Frota, de fato, estava envolvido aí em várias discussões. Tem essa treta agora com o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do senhor presidente. Verdade, deixa o Dudu trabalhar lá. E essa incapacidade de lavar roupa suja privadamente, em casa, no bastidor, em vez de trazer a público, gerou muito desgaste para o governo, porque são várias pessoas, né? Tem os militares com o Carlos Bolsonaro e outros bolsonaristas virtuais, tem essas tretas internas do próprio PSL, aí tem tretas envolvendo líderes do governo na Câmara, líder não sei aonde. Então, tudo isso faz com que os parlamentares do chamado Centrão, que eles fingem que não existem, que não existe, façam a sua limpa no texto da reforma da Previdência sem encontrar muita resistência, porque você não tem uma base muito articulada e as pessoas acabam muitas vezes encaminhando para discursos ideológicos e com arroubos retóricos muito pesados, em vez de investir nessa construção de alianças de uma maneira que pode ser correta, não precisa se render à distribuição do cargo em troca de voto, que é óbvio que é imoral. Você que pedir um cargo para dar um voto, o ideal é que o parlamentar dê o voto de acordo com aquilo que ele considera melhor para o país. E você acha que a direita está precisando se organizar? Por exemplo, a esquerda, todos têm ali aquela imagem, vamos pegar, por exemplo, o Lula. O que o Lula fala, todo mundo fala amém. Você acha que a direita, por não ser esse lance aí igual da esquerda de os boizinhos que vai atrás lá, você acha que precisa se organizar de alguma maneira? Porque dentro dessa direita aí que vai aparecendo minha turminha lá, o pessoal está meio desorganizado, não se entendendo. Você acha que falta organização na direita ou não? Eu acho que é preciso diferenciar o que é o governo Bolsonaro e o que é direita de um modo geral. Então, o Bolsonaro, para ser eleito, ele acabou conseguindo absorver toda uma união de forças, não existe uma pessoa só que foi responsável. A Janaína Pascoal, inclusive, falou isso essa semana. Não tem uma pessoa. Ele, às vezes, fala, o Carlos Bolsonaro, o senhor presidente, fala que o seu filho Carlinhos, ou Carlos, foi fundamental na corrida eleitoral, porque administrou a rede social e tal. Então, assim, pode ter sido importante, mas dentro de um cenário
multifacetado em que o eleitorado acabou se reunindo, encontrando no Jair Bolsonaro uma força capaz de tirar o PT do poder depois de todos os crimes cometidos pelos líderes petistas, inclusive pelo ex-presidente da República, Lula. Então, o governo Bolsonaro, as pessoas que estão em torno dele, elas não necessariamente representam todos os ideais da direita. Ele se apresentou como um direitista e desde o começo, antes da corrida eleitoral, eu estava apontando, como vários outros analistas, certas divergências que o próprio Jair Bolsonaro tem com esse ideário direitista, principalmente o mais conservador. O Bolsonaro tem um histórico de votos no Congresso Nacional que mostra uma mentalidade estatizante, mais de acordo com o regime militar brasileiro, que foi estatizante naquela época, evidentemente tinha uma justificativa melhor do que hoje, mas ele ia nesse sentido e até em defesa de pautas corporativistas para atender ao reduto eleitoral dele, que eram os militares. Então tudo isso vai contra mas o Paulo Guedes aí o ideário mais conservador. Exatamente. Aí ele nunca tinha pensado mais a fundo, ele próprio admite que não entende de economia, sobre esses temas econômicos, e encontrou na figura do Paulo Guedes... O posto Ipiranga. O posto Ipiranga, alguém que pudesse resolver essa situação. Acho que o Eduardo Bolsonaro já estudava mais esse negócio de liberalismo econômico também, exerceu uma influência, ele passou a adotar um discurso mais liberal. E ficou aquele ponto de interrogação de até onde vai o liberalismo econômico de Jair Bolsonaro. Ele quer privatizar todas as estatais, não quer, ele fazia muitas ressalvas à privatização da Petrobras, à privatização dos bancos estatais, ainda faz várias, cedeu em alguns pontos, acena com algum gradualismo, mas ele não representa completamente o ideário conservador. Então existem várias nuances aí, várias críticas feitas por pessoas que estão à direita no espectro político ideológico. Então, assim, o governo precisa ser melhor organizado. E pessoas à direita, inclusive, acham isso e apontam os erros que estão sendo cometidos pelo presidente, pelos seus filhos, pelos parlamentares do PSL e por ministros e secretários do governo dele. Você acha que o Paulo Guedes aí, depois que ele deu uma entrevista aí e falou, não preciso disso aqui não. Você acha que depois de aprovar ele pega o chapéu e vai embora ou não? Bom, se ele conseguir aprovar uma reforma boa, eu acho que ele não pega o chapéu e vai embora, não. Vai tentar aí. Eu acho que a maior chance dele pegar o chapéu e ir embora é desidratarem muito a reforma da Previdência, ou não aprovarem, e aí ele fala, olha, eu fiz aqui o meu melhor, mas vocês quiseram aquilo que é pior para o Brasil, então eu vou me mandar, porque assim realmente não dá. Agora, ele não tem demonstrado muito essa ânsia de ir embora, não. Ele falou uma vez, assim, que se... Nada, mas ele próprio, ao dizer aquilo, ele projetou um cenário catastrófico, que não é no momento o que se vislumbra, apesar de todas as crises internas desse governo. Ele tá firme aí, meu Tigrão tá firme aí. O seu posto Ipiranga tá firme. Nesse momento, o Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, está sendo tão ou mais bombardeado do que ele. E aí... Você acha que eu queimei largado em falar que surgindo a vaga lá eu vou pôr ele no STF, não? Eu acho que não era o momento para essa declaração, embora o senhor, presidente, já tinha tivesse acenado com essa possibilidade durante a corrida eleitoral. Mas aí é que entra, por quê? Aí é que entra aquela distinção entre aquilo que se diz na corrida eleitoral e aquilo que se faz com planejamento estratégico quando você se torna governo. Quando você se torna governo, é preciso planejar as suas atitudes justamente para que você consiga cumprir as suas metas. Se você queima a largada, você acaba gerando um desgaste, acaba gerando uma repercussão negativa, acaba falando aquilo que o Dom Vito Corleone, no Poderoso Chefão, diz para o filho dele, Santino, né? Nunca mais revele o que você está pensando na frente das outras pessoas. Né? Não é essa exatamente a construção, mas é esse o sentido. E eles, às vezes, falam demais e dão armas para os inimigos deles. Então, o Sérgio Moro, nesse momento, está sofrendo derrotas no parlamento, porque você tem parlamentares que não querem ser alvos da justiça. O Sérgio Moro já demonstrou que ele tem a transigência política, pelo simples fato dele se associar ao Jair Bolsonaro, com quem ele não concorda em tudo, há várias divergências ali em relação a armas, etc., já mostra que ele é um sujeito capaz de conversar e chegar a um denominador comum. Então a transigência política ele tem, só que o Sérgio Moro é conhecido pela população brasileira como alguém que não tem a transigência moral. E isso certos parlamentares que têm o rabo preso, que têm medo de uma atuação de um órgão como o COAF, que descobre ali questões envolvendo movimentação bancária atípica, lavagem de dinheiro, etc.,
eles ficam muito ressabiados de que esse órgão fique na mão do juiz Sérgio Moro. Então preferiram que voltasse para a pasta do Ministério da Economia. Não é nenhuma garantia de que eles serão aliviados com isso. Mas o fato de a equipe econômica estar interessada em aprovar a reforma da Previdência, ganhar voto e tal, não sei o quê, faz com que eles faz com que eles vislumbrem alguma possível e eventual vista grossa. Então, nesse momento em que o Sérgio Moro está desgastado pelo Congresso Nacional, está sendo confrontado, o Bolsonaro falar já de ele assumir uma vaga no Supremo, talvez prejudique a atuação dele para construir uma base de votos dentro do Congresso Nacional para aprovar medidas tão importantes como são aquelas que estão incluídas no pacote anticrime. Porque o Brasil há muito tempo sofre com a criminalidade, com um recorde mundial absoluto em número de homicídios, em razão de uma legislação muito leniente, muito permissiva, muito que passa a mão na cabeça dos bandidos, que trata muitas vezes o bandido como vítima da sociedade. Todo esse discurso que a ala corrupta da esquerda e outras alas que estavam ali no seu entorno aderiram e que foram tão criticados ultimamente. E o que você acha aí quando o pessoal fala, pô, vai facilitar a arma aí para o cidadão de bem? A gente não tem condição. Você acha que é a síndrome do vira-lata isso aí? O brasileiro não tem condição. Ou você acha que a transição é difícil mesmo? O que você acha quando o pessoal fala, não, na mão de brasileiro isso aí não pode dar certo? Eu sou a favor sempre da prudência. Eu sou a favor da flexibilização, mas eu sempre lembro que existem pré-requisitos que precisam ser atendidos pelas pessoas que querem ter o porte de arma. Se você sai de uma situação em que a restrição é muito alta, como é no Brasil, o acesso é realmente muito difícil a armas legais, evidentemente. A armas ilegais, o acesso parece ser muito fácil, porque todo criminoso, todo bandido está com arma na mão. Então, quando você sai de uma situação assim, você pode ir paulatinamente e vendo quais são os efeitos colaterais que uma medida como essa pode causar, os efeitos diretos, inclusive, que uma medida como essa pode causar. Então, assim, alguma prudência é importante e o fato de ter o filtro ali do Sérgio Moro para não deixar que fosse uma coisa drástica logo no começo, é bom. Alguns defensores dessa pauta, obviamente, consideraram esses avanços tímidos nas medidas propostas pelo governo, mas mesmo essas medidas tímidas estão sofrendo o contraponto parlamentar, estão com dificuldade de serem avançadas, mas eu vejo com bons olhos que se caminhe nesse sentido, mas sempre analisando aos poucos o resultado. Porque os bandidos de fato estão armados e a polícia, como a gente sabe, não dá conta. Então o sujeito, para ter a posse de arma, que é diferente do porte, que a gente pode ter na rua, é ter a posse de arma em casa, para quando a sua casa for invadida por criminosos e você ter a possibilidade de reagir, se você julgar que é capacitado e que a situação do momento permite que você consiga ou sobreviver, se sentir sua vida ameaçada, ou tirar o bandido da sua casa, ou impedir que ele estupre a sua mulher ou a sua filha e tal, permitir que você reaja. Então isso eu acho saudável que se crie essa possibilidade. Eu não sei se você já acompanhou, mas a nobre colega Raquel Sherazade, ela tinha uma opinião a respeito. E fizeram uma montagem do vídeo que ela falava a respeito da posse de arma, porte de arma, e agora um vídeo completamente diferente. Você sabe dizer o que aconteceu com essa dona que ela virou a chavinha? O que aconteceu, pô? Eu não vi esses vídeos, confesso, da Raquel Sherazade, eu conheço ela, mas é o que eu te disse, eu tenho as minhas opiniões como comentarista, como analista, e as pessoas podem ver as diferenças entre as minhas opiniões e as minhas análises em relação às análises e opiniões de outros comentaristas. Mas eu digo assim, já aconteceu com você, que nem ela. Fala um negócio, não, eu acho que tem que respeitar o referendo, tem que pôr a arma na mão do cidadão, porque, como você falou, o bandido está com a arma. Exato. Aí passa, não sei por que caralho, ela falou que não, que isso aí não pode dar não, que não é constitucional. Já aconteceu contigo, você falar um negócio, depois de um tempo você fala, não é isso não. Olha, se eu mudar de opinião em algum momento, eu deixo bem clara qual era a minha opinião antes e qual é agora. Às vezes as pessoas acusam certas mudanças, mas é porque talvez não tenham entendido as nuances e tal. Então, assim, no meu caso, não me lembro de nada assim drástico que tenha sido uma mudança radical de posição. Eu procuro manter sempre a coerência e o meu público
tem sido fiel e tem elogiado a coerência durante todos esses anos. E essa dona não, As você, pessoas... dá uma licencinha, você de casa aí, o que aconteceu com a Xerezade? Comenta aqui, por favor. Tá mudando todas as informações. Eu não sei o que aconteceu, achei que ela tá do meu lado aí, porra. O pessoal tá meio dormindo. É, presidente, não sei. Aí você tem que perguntar para ela. Vem aqui, ô Xerezadinha. Vem aqui conversar comigo que eu quero entender esses pontos aí. Igual aquele outro lá, o que fazia o pingo no Z lá, o Teta. Porra, eu também achava uma coisa, agora eu não entendo a cabeça dessa turma, não. Aí é com cada um e o público sempre tem o direito de deixar de ouvir aqueles em que deixa de acreditar, julgar incoerentes certas posições. Tudo cabe ao público decidir se ele gosta, se ele não gosta. O que eu repudio muitas vezes é o binarismo, é a mentalidade binária que sempre acredita que ou você concorda 100% com uma pessoa, ou você detesta a pessoa. Aconteceu com você algo recente. Você fez alguma crítica aí à minha pessoa e os bolsochatos aí veio te encher o saco, não foi? Presidente, eu critico no senhor e no seu governo tudo que eu considero errado. Obviamente eu não posso tratar um governo no início de um presidente que não está condenado por crime de corrupção nenhum com o mesmo tom que eu trato um presidente condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, você tem um governo no início que comete alguns erros, a gente aponta, olha, isso aqui está errado, se seguir por esse caminho vai ser ruim e tal. Você faz aquela crítica em prol do país, né? Porque não tem defesa de governo nenhum, de político nenhum, botar a mão no fogo por ninguém, fulano é honesto por esse fulano. Não existe isso. Amanhã é revelado alguma coisa, o sujeito vai preso, eu vou defender a prisão do cara, quem quer que seja, se for revelado qualquer crime. Até mesmo meu filho é esse, se tiver devendo Flávio aí... Bolsonaro está sendo investigado, o Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando, acusando tudo aquilo que diz que aconteceu no seu gabinete. Algumas coisas realmente aconteceram e elas vão ter que resultar em punição para alguém. A questão é ver se era só o Fabrício Queiroz, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que comandava aquele esquema, tinha ciência do Flávio Bolsonaro comandava aquele esquema, tinha ciência do Jair Bolsonaro, o cheque para a esposa dele, Michele, teve alguma coisa a ver com esse esquema, havia consciência disso, o Jair comandava esse esquema. Então, assim, tudo isso... disso não, pô. Pois tudo isso cabe à investigação revelar. A partir do momento que revela com provas cabais, eu vou defender sempre a prisão. Eu defendi a prisão do Lula porque eu julguei que as provas eram suficientes para condená-lo, e tanto que ele foi condenado em 3 instâncias. É verdade. Então, a gente fez um monte de parênteses e já se perdeu onde é que está. Eu estava falando do binarismo. Porque eu perguntei para você desse lance de você... claramente você tem um lado, e quando você bate... Eu tenho o lado da verdade, então, mim, mas quando você bate, o pessoal fala assim, o Pim lá, ele é de direita, ele não é canhota. Mas se você faz um comentário aí... existe muita confusão. Existe muita confusão nesse sentido, porque o que aconteceu? Eu, assim como o Danilo Gentili, por exemplo, eu ganhei muita visibilidade e passei a escrever em veículos de comunicação no momento que a esquerda estava no poder. Então, automaticamente, aquilo que é central é quem tem mais poder. E houve vários crimes cometidos durante todo esse tempo em que a gente precisava demonstrar, às vezes a gente já sabia dos certos podres e você precisa ter cuidado porque você não é um juiz para condenar e tal, então a gente faz a condenação moral muitas vezes, mesmo sabendo que aquilo vai resultar numa condenação criminal. Então o PT estava no poder durante 14 anos, e são os 14 anos em que eu estou escrevendo, que eu me tornei adulto naquele momento. A vidraça era muito grande. A partir do momento que a direita assume o poder, a gente vai olhar com um olhar crítico aquilo, como olhava quando estava na oposição e como olha a esquerda agora na oposição com um olhar crítico também. E sempre é preciso o quê? Separar o que é fato verificável e o que é análise argumentativa sobre questões sensíveis. Eu, no nosso programa, e as pessoas reconhecem isso, faço um esforço sempre, diário, para separar, olha, isso aqui é fato, isso aqui é o que... tem documento mostrando e tal, não sei o quê. A minha análise sobre essa questão é isso, se continuar assim eu acho que vai acontecer isso. E aí o ouvinte, o espectador, decide se ele concorda com você, se ele concorda com outro comentarista, como é que ele analisa aquela questão. Então, é essa a diferença. Você tem um governo de um presidente que foi condenado, que está na cadeia. E agora você tem um governo começando com várias trapalhadas, com algumas suspeitas envolvendo um dos filhos, que pode resultar numa condenação criminal. E eu vou sempre olhar tudo com a mesma coerência em termos
de moralidade. Em relação a algumas questões que são linhas divisórias para a compreensão de muita gente sobre direita e esquerda, eu tenho algumas posições que são consideradas mais conservadoras, né? Eu até prefiro a palavra conservador porque eu tenho essa política da prudência, que é você levar em conta toda a experiência humana acumulada na hora de você reformar alguma coisa com um certo cuidado. A mentalidade revolucionária é aquela que deseja uma mudança drástica para chegar num futuro idealizado, entendeu? Em nome do qual se vai cometendo várias atrocidades no presente, que é o sinal invertido do reacionarismo na teoria política. As pessoas confundem muito o reacionário com o conservador, e é diferente. O reacionário, o Anthony Quinton dizia que é o revolucionário do avesso. É aquele cara que tem um passado idealizado que ele quer que retorne no presente, mas no fundo é um passado que nunca existiu. E em nome dessa volta a um passado idealizado, também se vai cometendo uma série de barbaridades. Então, eu busco analisar as questões com minúcia, com prudência, com pragmatismo, para ver qual é a melhor solução para o país em termos práticos, fora desses arroubos da guerra ideológica. Que é importante que exista, mas é importante que a gente filtre para saber quais são as medidas concretas que podem ajudar a vida da população. Com certeza. Vou fazer uma pergunta aqui, como que vai o coraçãozinho? Brincadeira, brincadeira, sadinha aí, pô. Eu vou colocar umas fotos aqui, eu queria que você falasse sobre essas pessoas, tá ok? Por lá, produção. Caramba, hein? Oh. Guilherme Boulos. O Boulos aí, você já entrevistou o Boulos? Eu tive a oportunidade, no Pânico, de entrevistar presidenciáveis na corrida eleitoral de 2018, naquele clima descontraído do programa, o que foi ótimo, deu para arrancar de vários entrevistados coisas que talvez eles não dissessem em programas sérios. Mas foi legal a experiência de entrevistar o Guilherme Boulos, porque eu penso tudo completamente diferente dele. Ele invade terras, invade propriedades, invade prédios, tem uma liderança tem uma liderança demagógica, usando pessoas para atingir objetivos políticos. Eu repudio o comportamento dele. Agora, eu reconheço que é um entrevistado que sabe ser civilizado, sabe ser cordial na hora de entrevistar. No final da entrevista do Pânico, até revelo, ele veio me cumprimentar e falou assim: Felipe, nós temos divergências às vezes ácidas, mas eu respeito você. Olha aí, tá vendo? Põe o próximo aí, vamos ver. Gilmar Mendes é atualmente a figura mais detestada do Brasil. Brasil. Daí, vai mandar prender você. Ele é bem chegado em certas medidas autoritárias. Ele foi colocado no STF pelo governo do PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso. Tem essas amizades que acabam gerando uma série de especulações sobre as decisões dele, principalmente quando você não encontra na decisão uma defesa técnica verossímil. Então você analisa aqui e fala, só pode ser uma decisão política. E ele está soltando criminosos junto com Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, quando eles formavam o trio libertador da segunda turma do STF, que Dias Toffoli passou para a presidência da Corte e a Carmen Lúcia foi para a segunda turma. A gente espera que melhore a segunda turma, com ela formando um trio com o Luiz Edson Fachin e o Celso de Mello. Só que o Celso de Mello às vezes se bandeia para o outro lado. Mas é um trio muito ruim. E o Gilmar Mendes, um fato emblemático do comportamento dele foi que ele votou em outubro de 2016, na decisão do plenário do STF, a favor da prisão após condenação em segunda instância. E aí os tribunais de segunda instância, autorizados a prender, começaram a mandar prender todos os bandidos. E aí ele falou, não, está prendendo demais agora. Aí agora quer mudar o voto. E aí participa dessa pressão para que seja pautada a rediscussão do tema, depois, obviamente, que o Lula foi preso. Então, aquele tipo de decisão que envolve questões políticas e é um tribunal político feito por pessoas, às vezes, que não são nem qualificadas, como Dias Toffoli, não passou em concurso público, 2 vezes foi reprovado, teve uma carreira no PT e foi colocado lá pelo Lula porque sabia que era um aliado e toma decisões que protegem os petistas. Acho que vou precisar de um cabo e um soldado ou não? Eu espero que não, porque essa é uma das diferenciações, das distinções que a gente precisa fazer. O STF tem 11 componentes atuais, a gente pode discordar e repudiar moralmente vários deles e os seus comportamentos, votos e decisões, mas a Corte, ela é importante para o Brasil, a instituição. E quando ele decide começar a legislar aí, e aí? Quem que para esse caboclo aí? Essa é a grande questão. É preciso haver muita pressão popular
inclusive no parlamento, para que o parlamento confronte o STF quando tem as suas funções roubadas aqui, entre aspas, pelos ministros do Supremo, que adoram dar uma canetada que não lhes cabe. Porque o legislativo legisla, o judiciário julga, o executivo executa. Então, essa ingerência em outros poderes é muito nociva para o país. Pois não. Vamos ver aí a próxima foto aí. Olha o nhonho aí. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que tem sempre um posicionamento ambíguo. Hoje eu estava até relembrando que ele fez um acordo para se tornar presidente da Câmara de enterrar com Orlando, um comunista, né, que o primeiro nome é Orlando, eu sempre confundo porque tem Orlando Silva, cantor, e aí eu confundo o sobrenome dele, mas é o comunista. O que foi do esporte lá? Do PCdoB. Esqueci o sobrenome. Não é Orlando Silva mesmo, não? Talvez seja. Eu acho que é Orlando Silva mesmo. Porque tem um antigo cantor que às vezes eu confundo o nome. Mas para enterrar a CPI da Uni em troca do apoio à candidatura dele. E agora ele tem posições ambíguas também em relação à aprovação da reforma da Previdência. Porque ele joga com um lado, joga com o outro. Para a opinião pública ele diz que está lutando pela reforma, mas teve jantar lá na residência oficial dele, em que os parlamentares combinaram, segundo as informações de bastidor, retirar o COAF das mãos do Sérgio Moro. Tem a ambição política eleitoral do DEM, do partido dele. Ele falou na entrevista à Jovem Pan que o Dória poderia ser o candidato em 2022. Então tem esse pensamento de não deixar o governo Bolsonaro com muita força e tentar ser o responsável por qualquer coisa boa que saia do parlamento, para que possa ficar com o partido com uma imagem boa, o Bolsonaro com uma imagem ruim, e eles então serem eleitos e terem mais poder. Tem sempre um jogo político. Pois não, próximo aí, ó. O próximo, o Mourão. General Hamilton Mourão. Ele está sendo uma figura bastante criticada por essa ala bolsonarista que atua mais na internet, por ter muitas vezes marcado posição em relação às posições do Jair Bolsonaro, marcado a distinção, né? Marcado a sua diferença no modo de pensar em relação ao presidente da República. E o que você acha? Não, eu acho que as pessoas terem diferenças, principalmente quando elas já apareceram na trajetória, é normal. Mike Pence, que foi escolhido pelo Donald Trump nos Estados Unidos, tinha várias diferenças sobre determinados temas que são comuns no debate público em relação ao atual presidente dos Estados Unidos. Só que o Mourão não tinha um histórico de opiniões que ele passa a dar também, e algumas vezes ele tem uma postura mais racional do que o presidente, e algumas vezes você fala, poxa, por que ele está falando isso nesse momento? Parece pai e mãe. E aí fica uma treta e dando margem a mais essa crise interna, a crítica de aliados em relação ao comportamento. Quer dizer, o que deveria existir seria uma combinação estratégica do presidente com o seu vice para ver a melhor maneira de atingir toda a população e gerar uma maior popularidade para o governo. Como eles fazem isso de uma maneira desorganizada, destrambelhada, fica parecendo que os dois não se entendem. Parece pai e mãe, que eu vou lá para onde de castigo e falo, deixa o menino brincar, pô. Fica parecendo aí, pô. Exatamente. Qual é o próximo aí? A dona. Olha ela aí. Aí. Você não tem nada de bom para falar dela. Você viu o vídeo recente aí, que ela empurrou o cara e falou que o cara tinha empurrado ela? Tá circulando na internet. Que sem vergonha, hein? Esse vídeo, deputada então o pessoal Maria tá tentando caçar ela aí, não tá não? Ou já desencanado isso aí? Por falta de decoro? Essas coisas não costumam avançar no Congresso Nacional. A gente tem conselhos de ética também, as pessoas são julgadas e normalmente não dá em nada, acaba mais em pizza do que CPI. Agora, a Maria do Rosário tem normalmente uma postura muito cínica em relação aos seus adversários políticos. Ela é uma provocadora, alguns caem, o senhor presidente acabou caindo. É verdade. No caso em que ela estava defendendo a liberdade de criminosos menores de idade depois do prazo estabelecido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela provocou ali o Bolsonaro deu uma resposta ríspida, aí voltou-se. Mas agora quem é o presidente? Exatamente. Chupa, Dora! Pois é, e tem uma postura muito leniente em relação aos criminosos, né? Esse tratamento dessa esquerda como se eles fossem sempre vítimas da sociedade, que precisassem de ressocialização e não de castigo, de punição, que é a função fundamental e primária da cadeia. Mas tirando isso, você não vê uma argumentação, só faz tumulto para a hora agora tentando reformar aí a Previdência, não fala um negócio bom.
Só quer tumultuar e gritar. Só quer tumultuar a comissão, as audiências, ela levanta, vai ali na mesa diretora, coloca o dedo em risco, Sapateia. tenta causar confusão. E é aquela confusão que a gente sabe que é encenada. Ela avisa lá para a imprensa amiga que vai levantar naquele momento, eles fazem aquele circo, só vão mulheres, que é para se alguém mexer, poder dizer que elas foram desrespeitadas como mulheres, que é machista, que é isso, que é aquilo, então vai ela, a Érica Cocá e a Gleisi Hoffmann, sempre tem alguma aliada do PSOL ou do PCdoB, como era na época do impeachment, a Vanessa Graziotin, é esse pessoal que eu chamei na época do impeachment, e esse apelido colou, o pessoal até lá em Brasília chama, a imprensa também, os comentaristas, obviamente, que é a bancada da chupeta, porque está sempre esperneando. Né? Então ela é uma das líderes da bancada da chupeta. Eu fiquei meio assustado aí. Fala, machista! Põe o próximo aí. Ô, Chapolin. João Amoedo, atual presidente do Partido Novo, ex-candidato a presidente na corrida você acha do Amoedo eleitoral aí? de 2018. Ele criou um partido político com bandeiras liberais. Esse sim tem um histórico de defesa do liberalismo desde pelo menos a criação do Partido Novo. E é criticado pelo pessoal mais conservador na área dos costumes por não ser tão conservador assim. Então ele tem umas diferenças em relação ao Jair Bolsonaro, mas eu acho importante a presença do Partido Novo no debate público. As ideias que ele trouxe para a corrida eleitoral foram muito importantes naquele momento e o Partido Novo vai precisar ver qual candidato vai lançar numa futura eleição presidencial. Depende muito do sucesso ou não do Romeu Zema, que foi o governador eleito pelo partido, para ver se tem uma figura capaz de capitalizar os votos melhor do que o João Amoedo nessa eleição. Agora, é claro que é até injusto uma cobrança muito grande dele, porque é um partido muito recente, era uma figura ainda desconhecida do público. Tentaram o Bernardinho, que acabou não querendo se envolver tão diretamente com a política, mas pode ser que tenha um futuro mais ativo. O que você achou deles, do Novo, no tocante aí ao partido todo, não se posicionar, por exemplo, no segundo turno, na eleição da Janaína Pascoal também? O que você acha disso aí? Você acha que o pessoal aí, que não é da canhota, acaba perdendo espaço aí, com essa falta de posicionamento e apoio dos caras, não? Houve um cuidado, talvez até excessivo, talvez exagerado, do Partido Novo em não parecer aliado do Jair Bolsonaro. Eles quiseram deixar bem claro que eles estavam contra o PT e não junto com o Jair Bolsonaro. É uma posição estratégica. Naquele momento houve um desgaste, ele foi muito criticado por todas essas forças que se uniram para a eleição do Jair Bolsonaro. Agora, talvez lá na frente, se o governo Bolsonaro não conseguir aprovar as medidas e tiver mais escândalos e houver eventualmente alguma condenação no entorno do Jair Bolsonaro, essa posição politicamente pode acabar tendo um aspecto positivo para o Partido Novo, porque eles deixam muito claro que eles não eram dessa turma. Eles são de uma turma mais à direita do que aqueles que estavam no poder, mas não necessariamente de acordo com todas as ideias de Bolsonaro. Mas defendem a reforma da Previdência. Então, na agenda econômica, estão mais alinhados que o Paulo Guedes e às vezes parece que mais alinhados que o Paulo Guedes do que o próprio Bolsonaro, que faz várias ressalvas. Você acha que ele é meio tipo o Ciro, com a esquerda? Tipo, não quero saber do Lula, do PT, tô aqui no meu cantinho, sou da esquerda, mas não tô junto. É diferente, acho que é injusto comparar o João Amoedo com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes esteve junto com o PT. Né? Ele realmente foi um aliado, deu uma destacada agora. Queria o apoio do Lula para a sua campanha presidencial, o Lula acabou não dando, aí acabou havendo um rancor de ambas as partes, o PT obviamente também queria o Ciro como um aliado, ele acabou se distinguindo, mas esteve junto durante o governo do PT, foi contra a prisão do Lula, foi contra o impeachment da Dilma Rousseff. Então, o João Amoedo, ele simplesmente quis deixar muito claro que ele não é igual ao Jair Bolsonaro. Agora, naquele momento do país em que a derrota do PT era muito importante, pode ser que tenha faltado uma postura mais incisiva, deixando claro, olha... Se é isso que ele fez, porque foi o que ele deu a entender, se ele votou no Bolsonaro, podia dizer que estava votando no Bolsonaro por falta de uma outra opção que seja mais de acordo com 100% do ideário dele, mas pela importância de se derrotar o PT. Muito bom. Tem mais alguém aí? Ó o João Dória. O João Trabalhador aí.
a carinha de quem vai aprontar aí. Como eu disse, o Rodrigo Maia acenou com a possibilidade de ele ser candidato pelo DEM. O PSDB ainda tem uma imagem manchada, o DEM tem uma imagem menos manchada, apesar de ter algum outro investigado, mas não tem ninguém do peso do atual deputado Aécio Neves, que já foi candidato à presidência da República, foi senador. Não tem alguém já encarcerado, como Michel Temer, apesar de ter sido solto outro dia, talvez volte no futuro à prisão, como tem o MDB. Então o DEM tem uma imagem mais limpa ainda na imaginação popular e o Dória está tentando se cacifar para ser presidente da República. Disso não resta a menor dúvida. Ele vai avaliar o momento, ele vai ver se vai valer a pena para ele ou não, e ele tem habilidade de comunicação, embora não tivesse, principalmente no começo, agora é uma pessoa capaz de aprender, muito conhecimento político. Então ele também deu as suas caneladas, também desagradou a uma parte do público à direita, que era para onde ele poderia crescer, porque ele sempre teve um discurso muito forte e incisivo contra o Lula e contra as esquerdas até em geral. Então ele precisa recuperar esse campo que ele perdeu. Agora, é uma figura que vem da comunicação e que, se souber capitalizar o desgaste da esquerda ligada ao PT e o desgaste do bolsonarismo, vamos chamar assim, desse fenômeno mais geral, com essas tretas internas, essas decisões destrambelhadas, esse problema de comunicação e tal, ele pode acabar tendo um sucesso eleitoral. Eu acho, inclusive, que eles têm, Rodrigo Maia, o Dória, esse pessoal que se diz de centro, tem já uma estratégia construída nesse sentido. E, vamos dizer assim, a estupidez dos dois lados, se ela acontecer e persistir, ela favorece o crescimento de uma figura que não necessariamente precisa ser do centro especificamente. Quer dizer, pode até ser alguém de centro-esquerda, pode ser alguém de centro, pode ser um militar, ou pode ser até um liberal não conservador, ou mesmo um conservador, mas que seja mais pé no chão, mais pragmático, menos sujeito a essa guerra ideológica, esses arroubos que colocam em segundo plano a viabilidade das medidas para melhorar o país. Muito bom. Quero agradecer aqui esse cara. É bonito, não é? Hein? Responde, seus filhos da puta! É o cara bonito, inteligente, tá ok? Felipe, quero agradecer. Fala pro pessoal aí, onde te encontra a Jovem Pan, Pingo nos Is. Eu sou diretor de jornalismo, âncora e comentarista da Jovem Pan. Eu sou âncora e comentarista de Os Pingos nos Is, nosso programa. Eu, Augusto Nunes, no estúdio em São Paulo, e o José Maria Trindade, que fica lá em Brasília, aparece no monitor. De segunda a sexta-feira, das 18 horas às 20 horas, com 2 horas Ganhou meia horinha mais recentemente. Ganhou mais meia hora recentemente, o que dá tempo para a gente fazer boas entrevistas com ministros, inclusive, com parlamentares, com gente de todos os campos. E o programa é transmitido ao vivo em jp.com.br/pingos e as íntegras e trechos de destaque ficam disponíveis em jp.com.br/pingadas, que é o link direto para o nosso canal de YouTube, Os Pingos nos Is. Inscrevam-se lá, é só clicar naquele botão inscrever-se. Muito bom. Tocar no sininho que recebe todos os avisos. É isso aí, uma salva de tiros para Felipe Moura Brasil. Muito obrigado pela presença aí, Felipe. Muito obrigado, presidente. Falei pra caramba, né, presidente? Falou bem. E você aí, meu amigo, você está assistindo, não se inscreveu ainda, pô? Ativa aí o sininho, se inscreve no canal, quer apoiar o programa? Tá aqui o link para você apoiar o programa e aí tem umas recompensas bacanas para você, tá ok? Pode comprar sua canequinha para tomar aí o seu café da manhã com segurança, tá ok? E semana que vem a gente volta com o Talk Show! Agora vai ficar passando aqui as letrinhas aí. Passa as letrinhas. Gostou aí? Achou Gostei bacana? Muito. Eu que agradeço aí pela presença, tá ok? A honra é minha, presidente. Agora tem que correr aí para Vou correr, a gente está sendo filmado ainda, aqueles créditos passando. Tá. O pessoal do Jornal Nacional fica conversando, ninguém sabe.